Boa noite! Quem tá entrando por aí, vai me dando um oi. Me digam se a imagem tá funcionando bem, o áudio também. Paulinha, boa noite. Bom te ver por aqui, viu? José, boa noite. Couto, G, Vanessa, Rover, Franco. Muito bem-vindos. Nós vamos começar então logo mais a live de hoje, uma live especial que nós vamos falar sobre o comer emocional. Essa que é uma questão que se acentua nessa fase, vamos dizer assim, de confinamento, né? Pode se acentuar essa necessidade de comer porque o estado emocional está alterado, um pouco mais de ansiedade, um pouquinho mais de insegurança. E com isso vem também a compulsão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com a doutora Andréia. Ela já vai entrar aqui e a gente vai conversar. Boa noite, Paulinha. Também estava com saudade de você. Espero que você esteja bem. Essa live ela faz parte do nosso programa aqui de maratonas de lives dessa fase de quarentena, do projeto #De Volta para Casa. Que, como eu venho explicando para vocês, o de volta para casa significa voltar para o nosso eixo, para o nosso equilíbrio mental e emocional, que nessa fase pode ficar um tanto abalado, né? A gente costuma usar a expressão de sair, nossa, tá fora da casinha, né? Quando a pessoa sai do equilíbrio emocional. E como isso pode acontecer hoje em dia, nessa fase especificamente pode se acentuar. Então, nada melhor do que voltar para casa, para o seu eixo, para o seu ponto de equilíbrio, para passar com mais leveza, né? Esses desafios, são tantas adaptações que nós estamos tendo que fazer agora nessa fase, adaptação de rotina, adaptação de forma, né? O formato do trabalho, são tantas coisas que a gente precisa adaptar. E a alimentação também não pode ficar de fora disso, ela é extremamente importante para ajudar a manter a imunidade em dia. Se você já me acompanha há um tempo, você sabe também que eu sempre digo a importância da alimentação até mesmo para a qualidade dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles podem ter uma melhor qualidade, umas conexões melhores, dependendo do que nós comemos, ou pode ficar mais confuso, com mais dificuldade de ter clareza mental, de conseguir fazer escolhas, de definir prioridades, quando a gente tem um certo tipo de alimentação, normalmente com mais açúcar, enfim. Mas a gente sabe também que nessas fases de desafio, às vezes o docinho é necessário para dar uma equilibrada. A gente vai conversar agora com a doutora Andréia para entender se pode ou não e o que fazer para também não deixar isso virar algo tão grande. Eu tenho visto vários memes falando que vai sair da quarentena acima do peso, né? Outro dia meu irmão mandou um que eu achei ótimo, que era a família reunida após quarentena. E uma família de várias pessoas, todo mundo super obeso, assim, caminhando. Eu falei, nossa, bem isso, né? Se a gente não tomar cuidado, todo mundo vai ficar acima do peso. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer sair dessa fase melhor do que entrou, dentro daquilo que for possível. Então é isso que nós vamos conversar agora. Se você conhece alguma pessoa que está tendo dificuldade com a alimentação também, que está aí comendo além da conta, que tem já essa questão da compulsão alimentar, você pode agora, neste exato momento, clicar aqui, ó, nesse símbolo que tem aqui, que parece um aviãozinho. Deixa eu achar aqui com o meu dedo. Aqui. Clica aí que você já consegue mandar essa live agora para as pessoas que você gosta. Assim que você clica aí já aparece a lista de pessoas com as quais você, na maior parte do tempo, compartilha informações. E você manda e convida para vir aqui também participar com a gente e entender quais estratégias mentais a gente pode ter para evitar que isso vire um problema, esse comer emocional nessa fase. Sempre que você quiser também, que você gostar da informação que está sendo dita, clica aqui do ladinho, ó, no coraçãozinho. Já tô vendo um monte de coraçãozinho subir aqui. Adoro. Então, toda vez que você gostar de um conteúdo, uma fala que a gente teve aí que agregou para você, clica no coraçãozinho para
ter muitos corações, e aí o Instagram vai saber que esse conteúdo é relevante, vai mostrar para mais pessoas virem fazer parte dessa nossa rede do bem. Nosso objetivo é realmente aumentar a informação, uma informação de qualidade que ajude a elevar a sua vibração, a sua consciência para passar por essa fase mais leve. Nosso projeto hashtag de volta para casa. Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu achar aqui a Andréa, a doutora Andréa, para a gente poder conversar. Já achei, vou adicionar. E a gente começa o nosso papo de hoje. A doutora Andréa, ela é nutricionista, além de outras formações que ela tem também. E ela vai complementar aqui muitas informações preciosas para a gente, de como ter essas estratégias mentais para lidar melhor com a questão alimentar nessa fase de quarentena. Eu já chamei ela aqui, estou aguardando ela aceitar essa chamadinha que eu dei aqui para ela aparecer, dividir tela aqui comigo e a gente conversar melhor a respeito. No final também, eu vou sugerir para vocês uma programação mental que a gente pode fazer para ir condicionando o cérebro com uma nova forma, assim, um novo jeito de funcionar, que vai facilitar o processo, porque você sabe que tudo começa aqui, né? Então, além dos hábitos, do comportamento, é muito importante que a gente também cuide dessa questão mental. Então, nós vamos... peraí, deixa eu ver aqui. Falhou aqui a chamada da doutora Andréa, eu vou colocar de novo. Vamos ver se ela consegue aceitar agora. Agora sim. Agora sim. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tá me ouvindo direitinho? Tá um pouquinho só abaixo, assim. Se você puder falar um pouquinho mais alto ou mais pertinho, aí a gente acho que te ouve melhor. Porque o que você vai falar hoje é muito importante, então a gente quer ouvir você. Agora sim. Okay, então vamos lá. Melhorou sim. Então, Andréa, conta aqui pra gente um pouquinho, acho que nem todo mundo talvez conheça esse termo de comer emocional, né? As pessoas ouvem mais a questão compulsão e tudo. Vamos entender se é a mesma coisa ou não? Explica pra gente um pouquinho o que é isso. A compulsão alimentar é um pouquinho diferente. Compulsão alimentar, tecnicamente, é quando a pessoa come quantidades exageradas de comida, sem seletividade, assim, quase até vomitar. Né? Então, situações assim bem patológicas, digamos assim, que aí a gente precisa de um suporte muito maior para tratar. Mas, nesse momento em que a gente está, mesmo que você não tenha compulsão alimentar, por estar isolado, você pode sentir alguma coisa que a gente chama de comer por impulso. Um comer impulsivo. Você não vai comer até a barriga doer, mas você vai comer mais do que precisaria ou ficar pensando em comida o tempo todo. Ficar pensando assim, eu queria comer uma coisinha, mas eu não sei exatamente o que é. Porque a gente está, né, mais com os pensamentos assim, divagando muito mais, né, devido a esse momento. Então, é muito mais uma possibilidade assim, muito grande disso acontecer com a gente. Né? Então, a gente vai tratar assim, mais desse comer por impulso. Tá. Essa expressão que você usou é bem comum, né? A gente às vezes tem isso, eu queria comer uma coisinha, não sei o que é, né? E às vezes acabou de comer, já fala, queria comer uma outra coisa também, parece que não tem aquela sensação de suficiente, né? Que você está sempre buscando alguma coisa. Isso muito costuma acontecer, às vezes, logo depois do almoço. A gente almoça, você comeu um prato de comida ali, mas fica aquele negócio, mas eu queria um docinho. Eu queria uma coisinha. Isso não acontece só agora. Isso é comum acontecer, né? Mas agora, como a gente já não sai da mesa e vai para o trabalho, a gente fica ali mais livre, né? E aí isso é mais intensificado. Acaba intensificando, né? E aí tem esse momento do pós-almoço que você bem lembrou, que vem a vontade do docinho. E às vezes também, André, a gente percebe que no final do dia, assim, finalzinho de tarde, também vem essa necessidade de comer. O que pode ser isso? Também seria essa questão aí da impulsividade? Pode ser uma questão de impulso, pode ser uma questão até de falta de algum nutriente que você tenha, que teu corpo fica pedindo determinado nutriente. Falta de nutriente pode ser quando você tem aquela vontade muito específica de alguma coisa. Por exemplo, eu queria um doce, mas não é qualquer doce, tem que ser o chocolate.
ou tem que ser com amendoim, né? Aí poderia ser isso. Mas, fisiologicamente, a gente já tem uma quedinha de um neurotransmissor chamado serotonina no final da tarde. Então, naturalmente, chega no final da tarde, a gente já tem essa tendência de querer comer alguma coisa, que está sendo intensificado agora nesse momento. Então, é um pouquinho da fisiologia mesmo que já faz com que isso aconteça. Certo. E aí, a gente quando conversou, você comentou alguma coisa também de que quando a gente não está respeitando muito o ritmo do corpo, né, aqueles horários que o corpo tem para funcionar, que pode isso também favorecer uma necessidade maior de comida no final do dia, alguma coisa assim. Sim, muitas vezes a gente acorda de manhã pensando, não, hoje eu vou fazer tudo certinho, eu vou seguir certinho o meu plano, ok. Aí você começa a restringir em excesso. Se você faz uma restrição alimentar muito severa ao longo do dia, você intensifica esse impulso de comer no fim da tarde, porque você não fez uma reservinha de nutrientes ao longo do teu dia, e aí você, no fim da tarde, aquilo fica exagerado, fica muito intenso. E realmente é uma vontade, assim, difícil de controlar daí. Então, para esse tipo de caso, se você está fazendo alguma alimentação específica, procura não ser muito rígido com você, né? Coma, mas perceba a tua fome, sinta o teu corpo, perceba se você precisa realmente comer, se é fome ou se é vontade. É muito importante, especialmente nesse momento, que a gente desenvolva a nossa autopercepção. Eu não sei vocês, não sei o pessoal, mas assim, eu tô percebendo algumas coisas a meu respeito com esse isolamento, assim, que eu não percebia. Por exemplo, procrastinação. É uma coisa que eu sempre dizia que eu tinha porque eu não tinha tempo, mas agora eu tenho tempo. E mesmo assim eu observo que eu procrastino algumas coisas, entende? Então, eu acredito que para todo mundo essa fase é um momento bem legal para perceber, né, olhar bem no espelho, assim, inclusive nessa questão da alimentação, né? Normalmente a gente diz, eu não faço a minha dieta direito porque eu não tenho tempo de preparar, eu não tenho tempo. Tá, agora a gente tem tempo. Então, agora a gente tem que, né, ver o que é realmente, que era o tempo mesmo que faltava ou tem mais coisa aí, né? Ou é um hábito, né, que já está ali implantado, um padrão de comportamento, né? E aí, nesses dois pontos, assim, vamos perguntar pro pessoal aqui, quem sente essa vontade do docinho pós-almoço, para ver se a gente está alinhado aqui. Vamos pedir pro pessoal escrever aqui se quem tem... Oi, levanta o dedinho igual eu fiz aqui, ó. Ou escreve sim, eu quero saber quem tem vontade aí do docinho pós-almoço, porque aí a Andréa vai dar uma dica pra gente, o que a gente pode fazer para diminuir a vontade desse docinho, porque no final, a conta final, né, Andréa, entre calorias ingeridas e o gasto calórico, essa matemática aí pode dar problema com esse docinho constante aí, não pode não? Pode, especialmente agora que a nossa atividade está reduzida. Por mais que as pessoas estejam, por exemplo, trabalhando em home office, você já não tem aquele deslocamento que tinha para o trabalho, que parece um gasto pequeno, mas assim, às vezes são 100 calorias a menos por dia que você está gastando, que se você for somar ao longo do tempo, pode dar um aumentinho de peso aí no final, sim. Aí o pessoal já está escrevendo aqui, quem sente essa vontadezinha do doce pós-almoço, e a gente sabe que isso é muito comum. E aí o que a gente pode fazer aí? Tem uma estratégia que possa ser usada para diminuir a vontade do doce? Gente, agora presta atenção, porque isso aqui vale ouro, hein? Vamos ver. A gente tem essa preocupação, a gente vê, como você falou, dos memes por aí, né, da gente engordar, mas eu pensei em aproveitar esse momento para dar uma dica para vocês para aumentar a resposta imunológica do organismo, para fortalecer o corpo nesse momento. Então, ao invés de você ter simplesmente uma substituição para aplacar essa vontade, eu quero que vocês tenham uma opção nutritiva que ainda vai fornecer os nutrientes que vão preparar o nosso corpo para voltar à vida normal, que em breve isso vai acontecer, né? Excelente. Então, a gente precisa estar com o nosso sistema fortalecido. E o nosso sistema imunológico não é assim, toma esse negocinho aqui que melhora, come isso aqui. Não é uma coisa ou outra. A gente precisa de um arsenal imenso de nutrientes para conseguir construir. Então, por exemplo, a gente precisa de um nutriente para o nosso sistema imunológico chamado vitamina C, que a gente consegue num alimento barato e fácil de encontrar, que é a laranja. Então, uma opção que teria para essas vontades de doce é você
comer um alimento que seja doce, uma laranja mais adocicada, que contenha vitamina C. Gente, é uma laranja por dia, não precisa comer um saco de laranja, não precisa fazer... É uma laranja por dia seria suficiente. Mas é assim. Sim, mas todo santo dia, né? Não é aquela... Todo dia. Então, uma opção seria isso, que é simples, é fácil. Outra coisa que a gente poderia sugerir, né, que tem um nutriente super importante, é o zinco. O zinco é super importante para a nossa imunidade. Tanto o zinco quanto a vitamina C, na nutrição a gente chama de imunonutrientes. Para vocês terem uma ideia do quanto eles são importantes. E eu vou dar a melhor notícia do dia. O zinco está presente no chocolate, no amargo. Olha só. Né? Que bom, hein? Tá no chocolate. Só que assim, é o chocolate amargo, né, gente? Procurem sempre priorizar aquilo que tem mais chocolate, porque o chocolate comum, ele tem muito açúcar. E aí o açúcar é o que a gente quer dar uma reduzida, né? Então, como é que você pode fazer com o chocolate? Você pode pegar uma banana, por exemplo, que é uma fonte de triptofano. Lembra que eu falei da serotonina, que dá aquela baixa no final do dia? Então, a gente tem que procurar dar substâncias para o corpo que melhorem a nossa serotonina. Por exemplo, a banana, ela é fonte de triptofano, que é convertido pelo nosso corpo em serotonina. Então, ali você vai estar dando serotonina. Aí você pega um chocolate e rala, ou joga uns pedacinhos em cima da banana e coloca ela no micro-ondas. Por que não pode ser? Por que não crua? Porque quando você coloca ela no micro-ondas, ou mesmo que você faça numa panelinha, se você não usa micro-ondas, dá uma esquentadinha nela, ela perde um pouco de água e libera mais açúcar, então ela fica mais doce. Então você matar aquela vontade de doce, porque ela fica doce mesmo. Quanto mais você cozinhar, mais doce ela fica. Você joga aquele chocolate amargo, mesmo que você não goste muito do amargo, vai misturar com o doce da banana e vai adoçar o chocolate. Nossa, então, é uma delícia. Fica legal, né? Você tem zinco, você tem as vitaminas, os nutrientes da banana e você tem o triptofano para melhorar aquela vontadinha no final do dia. Que legal. Né? Então, ao invés de você pegar aquela barra de chocolate e comer inteira, desesperadamente, assim, né? Você vai lá e pega 1 ou 2 quadradinhos, dá uma quebradinha por cima, corta assim com a faca, joga e põe no micro-ondas ou na panela e dá uma aquecida. É uma opção. Tá? Eu achei uma delícia. Achei excelente a sua ideia, Andréa, porque além de... é super gostoso, é fácil, banana, todo mundo tem sempre em casa, né? Quem gosta, né? Eu acho que a maioria gosta, são poucas pessoas que não. E como você falou, é legal que você consegue reduzir o volume de chocolate e ter a saciedade, ainda assim, todos esses nutrientes que você citou, que são muito importantes, inclusive para a nossa imunidade. Que nessa fase, mais do que nunca, é o que a gente precisa manter em alta, né? A nossa imunidade lá em cima. Muito legal. Além da gente precisar se fortalecer assim emocionalmente, né? Porque é uma fase complicada, né? A gente tem que fortalecer a nossa imunidade também. Tem uma outra ideia também, Roberto, que eu acabei de pensar aqui, das receitinhas, né? Um outro imunonutriente super importante é o magnésio. E o magnésio está presente em vários alimentos, dentre eles o abacate. E a gente né? Ele tá fácil. Sim. Então, o que a gente pode fazer? Existe uma mousse de abacate que você faz, onde você bate o abacate no liquidificador, não coloca açúcar. Você pode colocar se você quer controlar o peso, não coloque o açúcar. Você pode bater com um pouco de banana, que a banana vai adoçar, e coloca cacau. Um pozinho de cacau, mistura. Vai ficar tipo uma mousse. Também é uma sugestão de sobremesa, né? Para você comer depois da refeição. André, nesse caso, vou te perguntar uma coisa, eu que não sou muito assim da cozinha. Quando você bate o abacate para fazer esse mousse, você coloca o quê? Você adiciona um pouquinho de água? O que você adiciona para bater o abacate? Eu gosto muito de trabalhar, eu adoro adicionar limão. Sabe aquela aguinha morna com limão? Eu não consigo tomar ela todos os dias. Eu mesma sei o quanto é bom, mas eu acabo não fazendo. Então, como é que é a minha estratégia para colocar o limão na alimentação? Quando eu faço esse do abacate, eu jogo um suquinho de limão, espremo meio limão ali para bater. Mas você pode colocar, né? Se não tiver o limão, pode ser água também. Então, seria o quê? Meio limão, meio copo de água, assim, para um meio abacate? Seria mais ou menos a medida? Só para ter uma ideia, que eu não sou boa de cozinha, André, preciso de detalhes. Assim, o abacate, depende do tamanho do abacate. O ideal é que você vá já batendo e jogando água bem aos poucos, porque é bem pouquinha água que precisa. Se ele estiver bem madurinho, ele fica numa consistência bem boa já. Bem pouca água. Entendi.
Então você vai batendo, aí você vai ver pela consistência que ele tá, adicionando aos pouquinhos essa água aí. Tá. E aí então poderia misturar o chocolate. Isso, o cacau você coloca na quantidade que escuro o que você quer, assim, se você gosta de um sabor mais forte, o cacau é amargo, né? Então, quanto mais você colocar, mais amarguinho vai ficar. Tá. Se você colocar o limão, o azedinho do limão dá uma quebradinha, eu acho bem legal com o limão, né? Mas vai depender da disponibilidade. Porque a gente não pode ir no mercado o tempo todo agora, né? Então tem que tentar se virar com o que tem. Sim, mas como você falou, abacate está na época, limão normalmente tem, né? Não é uma grande questão. Eu adorei, eu acho que meu marido vai adorar também, porque ele gosta muito de abacate, mas a gente nunca fez assim, esse tipo mousse, sabe? E misturando com chocolate, vai ficar muito bom. Você acha que pode colocar valeria, assim, colocar um pouquinho de aveia também para dar uma engrossadinha? O que você acha? Pode colocar, sim. A aveia, ela é muito rica em fibras. E muitas vezes, nesses momentos em que a gente acaba estando em casa, a gente compra alimentos que duram mais. Então, a gente acaba consumindo menos vegetais e menos fibras. E a aveia é uma forma da gente incluir um pouquinho mais de fibra. Senão, né, se não come fibra, o intestino da gente começa a travar. Então, você está em casa, enclausurada, e ainda com o intestino preso. Pior ainda. Verdade, já não estamos tendo muito movimento, né? Então pode ser uma forma. Muito legal, André, eu adorei. Sei que a gente vai falar mais, mas eu queria saber do pessoal se gostaram aí dessa ideia do mousse de abacate. Eu achei bem legal, eu gosto de abacate também. Achei ótima ideia. Enquanto eles vão escrevendo aqui se gostaram, vão colocando os coraçõezinhos para a gente saber se gostaram dessa dica. Eu queria te perguntar também, nesse final de tarde, quando tem essa queda aí, então, da energia, você explicou para a gente o que acontece, tem também algum alimento que poderia ser consumido mais no final de tarde, que pode ajudar? O que a gente pode fazer? Essas opções que eu passei, elas podem ser em todos os horários, elas podem ser consumidas, tanto no momento em que tiver essa vontade de doce, né? Pode ser no final da tarde também, não tem problema. Tá. Uma outra coisa que às vezes a gente precisa é alguma coisa um pouquinho mais lúdica, né? Alguma coisa com uma carinha mais de porcaria. Então, uma outra opção que eu daria, né, pro final da tarde seria você deixar... Você sempre tenha no teu freezer banana picadinha congelada. No final da tarde, você pode bater ela com qualquer outra fruta e fazer só a banana congelada mesmo com a fruta. E bate num mixer ou no liquidificador, ela vai ficar bem cremosa, numa consistência de sorvete. Então, para o final da tarde, com os mesmos ingredientes, você pode fazer um outro tipo de alimento que tenha aquele jeitinho de sorvete. E aí você joga um chocolatinho por cima. Não precisa não comer 100% de doce. Mas assim, você já minimiza, porque você já não vai estar comendo tanto açúcar. Sim, nossa, excelente. E fica gostoso, principalmente para quem já gosta dessa coisa de ter um alimento mais fresquinho, né? Do tipo sorvete, é uma opção bem interessante mesmo. Muito bom. Eu tenho muitos pacientes que gostam muito de açaí, então eu sempre acabo passando essa receita, porque daí as pessoas compram a polpinha de açaí, que é só açaí mesmo, não tem açúcar, não tem xarope, nem nada, e misturam com a banana congelada. Então você tem como ter um açaí super nutritivo na tua casa ali, a hora que você quiser, porque fica fácil. Só que com a banana congelada, às vezes o liquidificador ele dá uma sofridinha, então sempre colocar bem pouquinha água e aos poucos para aliviar o trabalho do equipamento. Ah, tá. Essa dica é importante. Você quebra o liquidificador. Pois é, queima, né? Sei como é, já aconteceu isso aqui. Muito bem. E aí também tem uma questão que a gente conversou um pouquinho, assim, que às vezes, como é uma fase que às vezes pede um pouquinho mais do açúcar, talvez ter uma estratégia de não ter isso tão acessível, né? O que você sugere nesses casos, assim, para... Tem gente que às vezes fala assim, mas eu só tenho em casa essas coisas porque eu tenho filho e tal. Enfim, ou é desculpa, ou é verdade, a gente não sabe, mas enfim, o que a gente pode fazer de estratégia mental, assim, para evitar ter esse acesso tão fácil? Assim, como é que funciona esse comer por impulso? A gente tem o primeiro movimento, digamos, isso daqui é aquela vontadinha, opa, brigadeiro, né? Dá aquele impulso imediato. E aí a gente tem, que é o desejo, né? O primeiro D da história. E daí, o segundo D é a decisão.
vou fazer o brigadeiro, né? Então, para a gente conseguir controlar isso, a gente tem que aumentar um pouquinho essa distância entre o desejo e a decisão. Normalmente a gente não faz todos os nossos desejos, né? Se você está trabalhando no meio do dia e te dá um desejo de dormir, você não para tudo e vai dormir, porque você está no trabalho e não pode. Então, né, você distancia um pouco, mas você sabe que você quer dormir, quando chegar em casa você vai fazer isso. Então, você joga um pouquinho mais de tempo. E isso funciona para alimentação também, né? Então, se você teve o desejo, tem que tentar distanciar. Como que você distancia? Fisicamente mesmo, procura deixar esses alimentos que você sabe que não seriam tão apropriados para você nesse momento, mais longe. Deixa naquele armário mais em cima, atrás das coisas, não tão visível, não tão exposto, se você já sabe que a tua fragilidade é em relação àquilo. Eu, por exemplo, adoro amandita. Se eu deixar uma caixa de amandita na minha frente, vai ser muito difícil eu não comer. Então, quando tem na minha casa, eu procuro deixar ela um pouquinho, né? Coloca uma barreira, um obstáculo para você, né? É e outra coisa é assim, como a gente está agora nessa fase onde a gente não pode ir no mercado comprar o que quer o tempo todo, então uma coisa muito legal para se fazer é você ir no mercado com uma lista, porque a gente já está um pouco fragilizado, daí a gente chega no mercado meio querendo bolo, chega no mercado, está tudo afastado, você vê aquela situação tão anormal, né? Aí a gente fica, às vezes, assim, mais apreensivo e daí a gente quer conforto. Daí a gente passa, passa lá nos biscoitos, na bomboniere do mercado, e daí já acaba, né? Então, é muito importante que a gente vá no supermercado com uma lista. Faça antes. A gente tem tempo agora, né? Faça antes uma lista do que você pretende comprar, dos alimentos que você sabe que você quer encaixar na tua rotina. Faça uma lista do que você tem, do que você precisa, do que você planeja comprar para conseguir fazer os pratos que você vai consumir. E aí você vai mais direcionado no mercado. Então você não fica tão a esmo passeando por lá, até porque agora nem é para ficar passeando por lá. Então você vai mais direcionado. E aí você compra menos essas coisas, leva menos coisas para tua casa. E lembre que a questão dos filhos, a educação é a gente que dá, né? A responsabilidade dos pais. Então os filhos querem, e é claro que o pai sempre quer atender essa necessidade. Agradar, né? Agradar. Então, o que dá para fazer é você colocar um pouquinho de limite, não só para os teus filhos, mas até para você. Então, nós vamos comer wafer, então vai ser 2, 3 por dia, 4 por dia, 2, 1, meio, ou a gente vai comer só em tal horário. Então, procura já educar as crianças para isso também. Dá licença um minutinho, Andréia. Você falou isso, eu lembrei de uma coisa, ó. Quando a gente diz que quando a gente está com o pacote na mão, você falou aí do waffle, né? Você tá com o pacote aqui na mão, a tendência é ser vai um atrás do outro e nem percebe, até porque é maciozinho, você come, nem sente. Já ouvi falar disso, vê se faz sentido. Quando a gente separa a quantidade, aí guarda o pacote, fecha, vai guardar lá naquele armário lá no alto, que você falou. Isso. A tendência é comer menos, porque vai dar trabalho, você acabou de comer e voltar lá para buscar mais. Então já definir a quantidade que vai comer e guardar do que ficar com o pacote na mão, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Essa é uma orientação super válida, funciona muito. Você está afastando o teu desejo e a tua decisão um pouquinho. Ajudando a evitar que a mente sabote, né? Você tá ali e quando você vê, você fala, nossa, comi o pacote inteiro. O bis, isso acontece muito também, né? Ele é um chocolate molinho que você come sem perceber. Até a própria propaganda deles incita isso, de que você é impossível comer um só, né? E você vai mandando ver. Então, talvez separar ali, vou comer 3, vai dificultar também que a mente... Pessoal, o Instagram nos derrubou aqui. Vamos voltar aqui, retomar esse nosso papo que estava tão bom. André, aí voltamos. Nossa, o Instagram aqui deu uma derrubada na gente aqui, mas não tem problema. A gente vai retomando e o pessoal vai entrando aí daqui a pouquinho. Então, a gente estava
estava falando disso, né? De dificultar o acesso e definir a quantidade já que você vai comer para evitar comer a mais e de repente você percebe e fala, nossa, comi aqui o pacote inteiro. Então é uma boa estratégia aí para não ter esse tipo de problema, né? Tem mais uma coisa que é bem legal para a gente associar isso. Além de você separar a porção que você pretende comer, que está dentro do que você acha aceitável para o teu caso, é como você vai comer. Então, digamos que você vai comer o bis. Vamos usar o exemplo, né? Estou com muita vontade, realmente demais, então, ok, vou escolher comer o bis. Então, você vai lá e pegou, coloca no teu pratinho ali e vai comer. Se você for comer aquele bis desse jeito, porque quando a gente está ansioso é assim que a gente come, né? A gente não come, né? Manda tudo para baixo. Você vai comer 4, 5 bis, 6 bis ali e vai, puxa, nem percebi que eu comi. Nossa, tem que buscar mais. A gente precisa fazer com que o nosso corpo, o nosso cérebro, a gente perceba, para a gente ter a percepção do que realmente a gente comeu. Então, a gente tem que comer com mais calma. Não vou dizer fazendo mindfulness, comer tão devagar, mas a gente tem que aumentar a nossa percepção. Quando a gente está comendo um doce, ou um alimento que a gente queira, enfim, quando você coloca ele na boca, é aqui que você sente o prazer. Depois que você engoliu, acabou. Não sente, né? Então, se você comer 4, 5 bis assim, um atrás do outro, você não teve a percepção, você não teve, assim, você não extraiu todo o prazer e toda a satisfação que aquele alimento ia te dar. Então, quando você selecionou a comida que você queria, a quantidade que você queria, coma saboreando. Né? Hoje nós vemos muito aqui na internet a questão de viver o agora. Então, agora é o momento da gente viver o agora. Né? Essa quarentena terá alguma coisa de positiva pra gente. Né? Com certeza. É o objetivo. Então, é muito importante que a gente realmente aprenda a ter prazer em coisas pequenas, porque muitas vezes a gente come esse bis ou esse alimento que a gente sabe que não é tão saudável. É mais pela questão lúdica mesmo, né? Pela questão... pelo prazer, né? Mais pelo prazer. Então, já que isso daí tem que te dar prazer, então faça ele dar mesmo. Prolonga, né, a sensação do prazer. Exato. Talvez eu ia só sugerir que uma estratégia você morde e coloca de volta. Você morde e coloca de volta. Não deixar aqui, né? Que aí vai embora. Então, se você fica com o negócio assim, isso, pega, coloca de novo no prato, mastiga, percebe, depois pega de novo e coloca ali. Então, um bis vai dar 3 mordidas. Aí você vai para o outro e deixa ele rolar na boca mais tempo, deixa tuas papilas gustativas perceberem aquele açúcar que está ali, porque é atrás do açúcar que você está indo mesmo. Então, se permita dar esse prazer, né? Já que você vai comer e é para prazer que é isso, então faça certo. Então, aproveite. Sim. De verdade. Isso mesmo. Aproveitar esse momento, prolongando ele, e já fazendo esse exercício que vai servir também como um exercício para desativar o estado de ansiedade, né? Que é você fazer as coisas com atenção ao que está fazendo, vivendo o presente, o agora, e não com a cabeça em outro lugar. Essa pausa que a vida está nos obrigando a dar também serve para a gente fazer esse exercício e quando voltar dessa quarentena, voltar com menos ansiedade. Para isso, o exercício pode estar na hora de alimentar também, de se alimentar, com certeza. Sim, uma ótima ideia. Certeza. Então, vai contribuir para se acalmar e para a gente evitar ganhar peso excessivamente nessa fase. Tem 2 objetivos, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa importante de ressaltar aqui, André, é que você está dando várias dicas e não está proibindo nada. Você em nenhum momento falou assim, não coma o chocolate, não coma isso, não coma aquilo. O que você está trazendo são sugestões para a gente, para que nós possamos incluir na nossa alimentação no dia a dia. Essas sugestões, como você falou, da banana, para quem chegou depois, vou retomar aqui a banana com o chocolate aquecida, o mousse de abacate com um pouquinho de cacau. Essas sugestões a gente insere, são alimentos prazerosos e que vão naturalmente reduzir a necessidade dessa coisa da impulsividade do comer ou de comer uma quantidade de doce muito maior, né? E estratégias de comportamento, como você, só retomando também você disse,
colocar mais distante aquele alimento que não é tão legal, mas é gostoso, para dificultar o acesso, porque realmente o nosso cérebro, ele tem uma programação básica de economia de energia, né? Então, tudo que a gente pensa em fazer, que vai ter um trabalhinho, ele fica com preguiça, porque, na verdade, a preguiça é para não gastar energia, né? E aí dificulta a atitude de pegar o alimento. Muito bom. Agora, tem algum tipo de alimento que a gente poderia, como você também já citou aqui, a gente tem que ir menos ao mercado e tal. Talvez tenha alguns alimentos que tenham uma duração maior, aí, que a gente pudesse focar mais neles, justamente para não ter que ir tanto ao mercado. O que a gente pode dar preferência aí na hora das compras? Olha, os alimentos naturais, apesar deles não terem tanta durabilidade, eles são muito mais nutritivos. Então, nessa fase, a gente precisa incluir, a gente precisa tentar incluir pelo menos uma base de alimentos naturais na nossa rotina. Então, das frutas, por exemplo, eu já falei do abacate e da banana, o ideal no mercado é que você compre em vários estados de maturação, né? Você pode pegar, vai comprar 1 ou 2 ou 3 abacates, não sei, depende do tamanho da tua família, né? Como é que é. Você vai comprar alguns mais maduros e alguns mais verdes, porque ele vai amadurecer ao longo do tempo. Né? A banana também compra algumas mais verdes, algumas mais maduras. E quando ela estiver bem madurinha, não perca, congele. Congela o abacate também, que dá certo bater ele para fazer aquele sorvete, tá? Os dois dá certo, né? A laranja, o limão são alimentos que duram mais em termos de fruta. O abacaxi também, que a gente está com uma disponibilidade boa ainda. Em relação às folhas, elas duram um pouco menos, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes não vai comprar alface demais, porque você provavelmente vai acabar tendo perdas e agora não é um momento apropriado para isso. Então, das folhosas, o que dura mais é a escarola e o repolho. E esses dois são versáteis porque você pode comer cru ou cozido. O espinafre também, só que o espinafre eu não sei se ele está na época, se não me engano, não está. Mas dependendo da onde você mora, né? Acho que deve ter gente do Brasil inteiro aqui, então talvez nos locais ele esteja mais disponível. Né? Legumes assim como couve-flor e brócolis, se você comprar, ele não dura tanto, mas você pode congelar. Lava, limpa os floretes, separa e congela para daí. Ou você pode até congelar cozido se você preferir, né? Você tem ele no freezer. São formas. É mesmo? Cozido dá para congelar, Dá para congelar cozido. Aí depende o que você vai fazer depois, né? Se você for fazer ele assado, por exemplo, que você quer que ele fique mais sequinho, aí é melhor você congelar tudo cru. Tá. Se você vai simplesmente cozinhar depois, você pode fazer cozinha brevemente, só para dar uma amolecida, e depois você aquece que ele termina de cozinhar daí. Certo. E também pepino, vagem, as raízes, geralmente são alimentos que duram um pouco mais. Uhum. Não, eu ia dizer que também esses alimentos, eles têm muitos nutrientes que também contribuem com a imunidade, né? Muito ferro, né? As folhas escuras, verduras mais escuras são muito boas também, não são? São. Pelo menos a gente precisa incluir na alimentação né? Verde escuro, um alimento verde escuro nessa fase. E devido a essa questão da gente não ter essa disponibilidade, não pode ficar indo no mercado tanto, é que a gente tem que ter um cuidado. E outro cuidado legal, gente, é cuidar com a higiene de alimentos. Às vezes a gente vai lá e não cuida muito das sobras que estão na geladeira, então fiquem atentos a isso. Fez comida num dia, sobrou, foi para a geladeira, tenta reaproveitar já no dia seguinte, porque esse momento a gente não deve ficar doente de outras coisas, a gente tem que evitar precisar de serviços de saúde. Então, uma intoxicação alimentar agora não é apropriado, gente, não queiram, não façam. Então, tomem bastante cuidado com esses alimentos. Fiquem atentos, não deixem queijo, presunto, não deixa muito tempo lá, cuidado para não vencer, cuidado com... compre embalagens, às vezes é um pouquinho mais cara até, mas que seja... que tenha uma validade um pouco maior. A vácuo, né? Para a gente ter esse cuidado com os perecíveis, né? Para não ter consequências digestivas. Sim, exatamente, porque abalar a saúde nesse momento, nem por um nem outro motivo, até porque não vai ter hospital para isso. Então, cuidar, redobrar, né? O cuidado aí com a preservação dos alimentos na geladeira. Ótimo ponto também que se colocou. E também a gente tinha comentado alguma coisa da água, né? Que acaba, às vezes, nessa fase, a gente reduzindo, né? Um pouco a quantidade de água que você está em casa, vai ficando, né? Tem muita gente que consegue ter uma percepção da sede muito boa.
Eu não sou dessas pessoas, assim, eu fico com a boca seca e já vou. Eu sou uma dessas pessoas. Então, a minha estratégia é sempre ter a garrafinha ali do lado. Agora, no trabalho isso sempre acontecia, em casa não aconteceu. Nos primeiros dias ali, simplesmente tomei 2 copos de água num dia, assim. Então, uma outra coisa que é muito importante é que a gente, no nosso cérebro, o centro da fome, da sede, é tudo muito pertinho ali. Então, a gente confunde fome com sede muitas vezes. Às vezes, esse negócio, eu queria alguma coisinha. Gente, você quer uma coisinha? Então, toma água, toma um pouquinho de água primeiro e vê se não passa. Porque se passar é porque era sede. Aos poucos, a gente começa a reaprender a separar o que é o quê. Mas, num primeiro momento, tenta tomar uma aguinha antes, quando você começar com essas vontadinhas ali, para ver se não é sede. Eu acho essa dica ótima, porque é uma coisa que a gente confunde muito mesmo. Às vezes está faltando água, porque não tem o hábito de tomar água, você nem vai saber que esse sinal é falta de água, né, de hidratação, e vai comer. Então a sua dica é ótima. Então, quando a gente sentir a vontade de uma coisinha, primeiro toma um copo de água, espera um pouquinho, porque se ainda for a vontade de uma coisinha, você vai continuar sentindo, senão é provável que aquela vontade passe, não é? Provável que passe, exatamente. Porque é muito comum isso. Só que agora, nesse momento que a nossa rotina mudou, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. É bem comum a gente deixar hábitos saudáveis que já tinha meio de lado, né? Exato. Porque com essa mudança toda de estrutura, o cérebro fica um pouquinho perdido, né? Quando a gente está na nossa rotina convencional, ali na zona de conforto, você já estabeleceu, né? Como você falou, vou estar no trabalho, deixa a garrafa de água ao lado, já tem todo um esquema. E esse esquema não existe mais, a gente está fora da zona de conforto. Então tem que restabelecer novos hábitos, né? Deixar na sua mesa de trabalho de casa, ou se você não está trabalhando em casa, está parado, deixa ali uma garrafa que seja perto da TV, que talvez seja um lugar que você vai ficar mais tempo, para ir olhando também, né? Deixar a garrafa cheia ajuda você a olhar e ver quanto você tomou naquele dia, não é? Quanto você tomou. Daí você pode colocar parâmetros, uma de manhã, uma à tarde, vai depender da sede de cada um, da percepção de cada um, porque não existe um número X, tem que ser 2 litros para todo mundo. Não é assim. Mas, em média, como somos todos humanos, mais ou menos 2 litros a maioria precisa. Às vezes é 1.800, às vezes é 2.200, mas mais ou menos a gente tem que ter esse cuidado. Tem uma pequena... né? Não só da água, daí, né? Mas de líquidos, do modo geral. Sim, perfeito. É uma coisa que pode variar um pouquinho, mas essa fica como uma referência, né? Buscar. E o que eu costumo sugerir, André, até ver se faz sentido para você, senão você me corrige. Mas eu costumo sugerir assim para meus pacientes o seguinte: se você tem o hábito de um copo de água por dia, não adianta falar toma 2 litros, que não vai tomar, né? Não. Então o que eu costumo sugerir? A sua meta é um copo a mais por dia. Você toma você vai ter a meta de 2. Ficou fácil, tá habituado? Agora a sua meta são 3 copos. E assim você vai gradualmente. É mais, assim, viável, né? A gente tem que ser sincero, é mais viável do que falar de um dia para o outro 2 litros, porque a pessoa não vai fazer, né? Ela não tem o hábito. Não vai fazer. Não. Só da pessoa estar disposta a incluir esse copo a mais no dia já é um desafio. Né? Então, se ela conseguir, com certeza, no final de 10 dias, ela vai ter agregado 10 copos de água, ela já vai estar atingindo a meta. Né? Exatamente. Copo de 200 ml, ela já vai estar ingerindo em 10 dias. Um negócio legal também para ver é a cor do xixi, né? Se a tua urina estiver muito escura, se liga lá, toma uma aguinha. Então, toda vez que você vai no banheiro, dá uma olhadinha lá como é que tá. Se a urina tá... O primeiro da manhã, ele é mais amarelado mesmo, porque a gente ficou a noite inteira concentrando a urina. Mas ao longo do dia, dá uma reparada lá. Se a urina tá clarinha, né? Aí, é verdade. Aí o teu corpo mesmo te mostra quanto precisa de água. Você não precisa nem ficar contando muito. Exato, muito bom isso que você falou. Quanto mais transparente, melhor, né? Ao longo do dia, tirando essa primeira aí que você disse. E isso também, André, já vai entrar como mais um exercício de presença, né? De você estar presente. Se você vai no banheiro e vai olhar o seu xixi,
você está presente naquele momento. Então, a gente já falou duas coisas que também contribuem para a redução da ansiedade, que é um assunto que eu trato muito aqui, né? Como melhorar a ansiedade. Você ter mais presença no seu dia a dia. Então, comer com presença, igual você sugeriu, né? Escolher o que você vai comer, morder, mastigar, sentir aquilo tudo na boca. Agora, também essa questão de poder olhar o seu xixi, ver como ele tá, e aí você faz a manutenção da água que você ingere. Isso tudo vai estar fazendo a sua mente ficar no agora e não fazendo automático, né? Tô ali, eu não tô pensando no que eu vou fazer em seguida, não tô nem prestando atenção. Essa presença da mente tende a reduzir a ansiedade, porque a ansiedade é sempre aquele estado de mente um pouquinho fora do corpo, né? Um pouquinho além, que pode ser daqui a algumas horas, ou até de muitos dias, o tempo todo pensando ali. Então, isso já contribui muito. Adorei aí a sua dica também, até para isso. A gente está juntando as duas coisas aqui, né? Muito bom. Porque tudo isso é vinculado à questão do comer emocional, né? Quanto mais você deixar a tua ansiedade ficar solta e ir aumentando, mais você tende a comer no aspecto emocional para aplacar essa ansiedade, para tentar minimizar isso. Então, todos esses recursos de você prestar atenção no que você vai comprar, de você pensar no que você vai comer, no que você vai preparar, de você dificultar o teu acesso a alimentos que você sabe que não são tão benéficos para você, tudo isso vai ocupar teu cérebro, vai tirar o foco da problemática e vai fazer você focar em soluções. Bom, eu preciso ver o que eu vou comer para não engordar. Então, deixa eu me focar nisso agora. Eu preciso ver se eu estou tomando água suficiente. Então, aí faz com que você foque, com que você fique... Não, como é que eu faço para resolver isso? E não focando nos problemas, assim, né? Porque tem bastante já. Exatamente. Agora eu lembrei de um outro ponto aqui, que a gente também, acho que você até comentou um pouquinho, mas a gente pode reforçar, que é ter um planejamento de alimentação, né? O que eu vou comer no dia de hoje? Se eu já me planejo, café da manhã eu vou comer isso aqui, no lanchinho, no almoço, no jantar, tal, define, a tendência é que ao já saber o que vai vir, você vai comer aquilo. Se você não tem planejamento nenhum, vem a fome, você vai abrir o armário para descobrir o que é que você vai comer. E aí a chance de errar é maior, né? É maior. Como é que eu costumo orientar essa questão da lista? Então, para você planejar, você precisa primeiramente ver o que você tem. Muitas vezes a gente tem os armários cheios de comida, mas não são comidas prontas, são comidas que você precisa preparar. E daí na hora que você quer comer, você não quer preparar nada, você tá com fome ali, você quer comer de uma vez, né? E daí o pãozinho fica muito fácil, porque ele tá ali, você passa uma margarina e fica fácil. Então, por exemplo, já dá uma pensada no dia anterior, se você vai querer cozinhar um feijão, você tem que deixar ele de molho, né? Se você vai deixar uma carne temperada, marinando, começa a planejar. Não é um planejamento, o que eu quero dizer é assim, gente, não é um planejamento fixo e que tem que ser aquilo que você vai seguir à risca, mas tenha em mente, pelo menos, o que você vai fazer. Então, veja o que você tem nos teus armários, rascunhe alguma coisinha lá que fica mais fácil de você fazer, ou que você possa se preparar para fazer, que você otimize, inclusive, o que você tem, as suas compras, e você gasta menos nesse momento. Muito bem. Você vai gastar menos e vai errar menos na hora de escolher, né, a comida, para evitar se sabotar, né, cair na... A mente, ela engana muito, né? Acho que a gente tem sempre que ter essa consciência também. Aquela frase, a mente, ela é verdadeira, né? Ela muitas vezes nos engana, porque a percepção, ela é relativa. A percepção que a gente tem das coisas vai depender muito, inclusive, da qualidade de nutrientes que tem no corpo. Isso vai definir a qualidade da sinapse, né? Do que vai acontecer aqui no cérebro. Então, se eu estou com uma alimentação legal, rica em nutrientes, com tudo isso que a Andréia sugeriu hoje pra gente, que é tudo viável, super viável, a tendência é que eu vou ter pensamentos de mais qualidade e mais energia para fazer escolhas, né? Agora, se eu só estou deixando a onda me levar, comendo o que aparece na frente ou o que tem quando eu abro o armário, sem qualidade de nutrientes, a qualidade das sinapses diminui, então a percepção de realidade também fica alterada. E aí eu posso trazer com isso mais emoções difíceis, mais insegurança, mais medo, mais ansiedade, e ter muito mais dificuldade de fazer escolha, porque fazer escolha também gasta energia, né? E como a gente falou agora há pouco, o cérebro está programado para preservar energia. Então, cada escolha que eu tenho que fazer no dia, eu estou gastando um pouquinho daquela poupança,
né? E aí, quando eu já tenho um planejamento, como a Andrea sugeriu, além de economizar, eu vou ter menos desgaste de energia. Então, eu vou fazer escolhas mais acertadas e evitar os quilinhos a mais da quarentena, né? E também uma questão que é interessante é você observar quando dá esse impulso, né, de comer alguma coisinha, o que aconteceu um pouquinho antes? Você estava vendo jornal, você estava vendo notícia, você estava lá dando F5 no G1 o tempo todo para ver a atualização, né? Quem nunca, né? Então, isso aí deixa a gente mais ansioso, né? A gente às vezes ouve coisas que não gostaria que isso estivesse acontecendo, vê coisas e vê situações assim desconfortáveis, e isso gera uma insegurança, e aí a gente apela para o que a gente sente segurança, que é o que a gente já conhece, comida que conforta, né? Então tem que dar uma observada nisso também, né? Porque tá muito difícil a gente se livrar disso, porque a gente precisa da informação, a gente quer estar informado também, né? Então, começa a observar, viu uma notícia, não ficou muito satisfeito com aquilo, deu essa angústia de querer comer alguma coisa, para, respira, toma um golinho d'água, não, peraí, é que eu fiquei sabendo aquele negócio ali e fiquei chateado com isso. Muitas vezes você vai acabar comendo e muitas vezes não. Exatamente. E eu vou até um pouquinho além de sugerir para que a gente se blinde um pouco. Blindar um pouco, você está fazendo um ato de amor por você, que é proteger o seu estado emocional, né? Você saber a atualização de notícia uma vez por dia está suficiente, né? Você não precisa saber a cada segundo qual é a atualização, até porque isso é uma coisa que a mídia faz muito para manter a audiência, né? Fica nesse desgaste excessivo, agora isso, e às vezes nem teve tanta coisa nova, mas é para manter a audiência. Então a gente tem que se blindar um pouquinho, porque senão a gente entra nessa frequência e isso ativa muito medo, ansiedade, estado de alerta e desestrutura totalmente o organismo. Então o que nós temos justamente que preservar o nosso organismo nesse momento, seja por questões de imunidade, de saúde, e aí eu tô falando de saúde física e mental. Então, blinda um pouquinho, não precisa ver toda hora, usa também esse tempo para, como a gente já citou aqui também, se conhecer melhor, perceber seus comportamentos, fazer alguns ajustes. Uma pausa, pensa que a vida está te dando uma pausa para organizar algumas coisas e fortalecer para depois sair melhor, né? Sair dessa fase muito melhor. Se a gente focar nessa fase só em ficar vendo notícia, vai desestabilizar muito o emocional, vai refletir na alimentação, e aí você vai ter um problema ao final, mais um problema, diante de tantos outros que talvez a gente tenha que lidar. Então, a gente precisa mesmo se fortalecer, né, André? E aí blindar um pouquinho. Combina, entre nessa programação, coloca também qual é o horário que você vai dar uma checada nas notícias e acabou, não ficar o tempo todo nisso, né? Isso é um ato de amor, na minha opinião. E os boletins oficiais acontecem uma vez por dia mesmo, né? Não tem atualização a cada 10 minutos. É o que você falou, não tem tanta notícia, muita repetição, né, do que foi dito. Então, assim, você recebendo aquela informação uma vez, tá satisfatório. Não é? Eu também acho, é suficiente. A gente tem que se gostar o suficiente para saber se proteger e saber o que vai valer a pena, né? Nas nossas escolhas do dia a dia. Então, espero que as pessoas compreendam esse ponto de vista e que se preservem um pouquinho mais também, para não sofrerem a consequência no seu próprio corpo, porque o que vier de gordura extra, que não é só uma questão estética, é uma questão de saúde, como a gente vai ter que lidar depois, é você, ninguém vai resolver isso para você, não tem como. A Andréia é maravilhosa, mas ela não tem como resolver isso, ela pode ser o caminho, a pessoa que vai guiar, mas a pessoa o próprio paciente tem que ter a atitude da mudança. E é trabalhoso reverter, né, Andréia? É muito trabalhoso reverter um excesso de peso, de a saúde estando ruim, metabolismo lento. Então é melhor prevenir. E prevenir neste momento pode significar se blindar um pouquinho em relação às notícias. Isso mesmo. Tudo bem, a gente falou tudo que a gente tinha para conversar hoje, será? Acho que sim, né? Eu acho que a gente falou tudo sim. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta ali, eu não consegui ver aqui no... Tá. Então, vamos deixar aqui. Isso, se alguém quiser perguntar. E em seguida, a Andréia responde e eu vou fazer agora uma programação com vocês, uma programação mental. Nós vamos programar a nossa mente para contribuir com esses comportamentos que nós já vamos ter a partir de agora, com tudo que a Andréia ensinou aqui, que foi muito maravilhoso. E para complementar, já que o trabalho tem que ser sempre corpo, mente,
era criança, a gente passou por uma recessão, eu lembro que a gente não tinha leite. Foi na época do Collor, não? Como você acha melhor? Eu saio, depois eu respondo pelos comentários não, aqui? Pode ficar aí, a gente faz junto aqui. Vamos fazer juntos, tá bom? Assim você me faz companhia. Tá bem. Então, gente, nós vamos fazer agora esse exercício para dar uma desacelerada no corpo, reduzir o estado de ansiedade e em seguida a programação mental, tá? Para isso, é muito importante ficar agora sentado com a coluna retinha. Eu gostaria que vocês sustentassem a própria coluna. Não encosta na cadeira, você sustenta para que assim a sua coluna fique realmente bem retinha. E a gente possa, então, apoiar aqueles ossinhos do bumbum, que são chamados de isquios. E aí a gente apoia os pés no chão e as mãos ficam sobre as pernas. Nesse estado, a gente fecha os olhos um pouquinho agora. E nós vamos primeiro fazer 3 respirações profundas, soltando o ar bem forte, que é para relaxar, para chegar aqui, para a mente vir para a presença do corpo. Vamos lá, vamos respirar e soltar o ar bem forte 3 vezes. Isso. Continuando de olhos fechados. Nós vamos agora fazer um exercício de presença. Vamos perceber como está a musculatura do rosto. Será que minha testa está um pouquinho contraída, nos olhos? Observa e em seguida relaxa um pouco mais. Relaxa a testa. Deixa os olhos ficarem bem pesados agora. E vai relaxando também toda a face. Para isso pode ajudar se você deixar os seus dentes levemente afastados. Assim toda a musculatura do rosto pode relaxar agora. Respirando, você vai procurar levar o ar lá na barriga, enchendo a barriga e esvaziando. Enchendo e esvaziando. Isso. E respirando dessa forma, você vai agora observar como estão os ombros. Eles estão tensos, estão relaxados. Percebe o seu ombro agora. Está rígido, está molinho. E procura agora movimentar ele um pouquinho para baixo e relaxar mais esse ombro. E aí, respirando e relaxando o ombro, esse relaxamento ele vai descer até a pontinha dos dedos da mão. E você pode observar qual é a temperatura que está a sua mão agora. Se ela está quentinha, se ela está mais fria. E respirar com a intenção de que o ar chegue até a pontinha dos dedos da mão. Isso. Agora, mantendo ainda a sua coluna retinha, você vai respirando e soltando toda a musculatura do seu corpo. Relaxando um pouco mais o peito, relaxando o abdômen, criando espaço para os órgãos. E esse relaxamento desce pela perna esquerda, que fica mais molinha agora, até chegar lá na pontinha dos dedos do pé esquerdo. E esse relaxamento, ele desce pela perna direita, até chegar lá na pontinha de todos os dedos do pé direito. Isso. Respira fundo e imagina agora uma onda na cor azul que desce do topo da cabeça e vai passando pelo corpo todo até chegar na sola dos pés. Cada vez que você inspira, essa onda de cor azul desce do topo da cabeça até a sola dos pés. Procura imaginar a cor azul nesse momento, visualizar. Inspira e imagina a cor azul descendo como uma onda pelo corpo.
Muito bem. E fazendo essa respiração agora devagarzinho, vocês podem abrir os olhos e nós vamos fazer agora o comando mental. Nós vamos bater aqui, ó, entre as sobrancelhas, bem suave, dar uns toquinhos aqui. Nós vamos dizendo assim, ó, eu me amo e me acolho com amor. E me acolho com amor. É seguro ser quem eu sou, aqui e agora. Quem eu sou, aqui e agora. Eu escolho apenas alimentos nutritivos e saudáveis. Eu escolho apenas alimentos nutritivos e saudáveis. Isso. Respira fundo para integrar essa programação. E novamente a gente vai repetir, vamos fazer isso mais 2 vezes. Eu me amo e me acolho com amor. Eu me amo e me acolho com amor. É seguro ser quem eu sou, aqui e agora. É seguro ser quem eu sou, aqui e agora. Eu escolho apenas alimentos nutritivos e saudáveis. Eu escolho apenas alimentos nutritivos e saudáveis. Isso, respira fundo para integrar. E a última vez, com bastante amor, com bastante energia positiva, vamos dizer mais uma vez, eu me amo e me acolho com amor. Eu me amo e me acolho com amor. É seguro ser quem eu sou, aqui e agora. É seguro ser quem eu sou, aqui e agora. Escolho apenas alimentos nutritivos e saudáveis. Escolho apenas alimentos nutritivos e saudáveis. Isso. Respira fundo. E agora direciona as 2 mãos para o meio do peito, para conectar com o coração. E deixar que essa programação reverbere por todas as células do corpo. A partir de agora, todas as células do corpo vibram nesta frequência de amor. Do amor próprio, do acolhimento, da segurança e, consequentemente, das escolhas positivas em relação à alimentação. Respira bem profundo. Isso, devagarzinho relaxa os braços, pode devagarzinho no seu tempo abrir os olhos. Muito bem. Gostou, André?